O Banco Central reduziu a taxa Selic para 10,5% ao ano. Este foi o 7º corte seguido nos juros básicos do país. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi pela queda de 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros passa de 10,75% para 10,5% ao ano. Esta foi a 7ª diminuição consecutiva nos juros, que começaram a recuar no meio do ano passado. Desde então, o índice sofreu corte superior a 3 pontos percentuais. Apesar disso, a redução desta quarta-feira representa uma desaceleração, já que nas últimas reuniões a queda tinha sido de meio ponto percentual. Mesmo com a diminuição no ritmo, o índice chega ao menor patamar desde fevereiro de 2022, quando estava em 9,25% ao ano. Para o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, fatores nacionais e internacionais impactaram na decisão do Copom. No cenário internacional, o ciclo de juros norte-americano impactou na decisão. Junto com isso, os efeitos da geopolítica internacional e os seus impactos sobre a cotação de diferentes commodities. No mercado doméstico, há o efeito da política fiscal e a inflação ela tem convergido ao centro da meta, diminuindo a preocupação quanto se nós teremos um salto inflacionário. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação no país. A meta para o IPCA de 2024 é de 3% e vai ser considerada cumprida se variar entre 1,5% e 4,5%. Atualmente, a inflação acumulada está pouco abaixo de 4%. A mudança atual nos juros básicos deve começar a impactar a economia apenas no fim deste ano. Por isso, o reflexo seria maior na inflação de 2025. Para o ano que vem, a meta também é de 3%, com margem de tolerância de 1 ponto percentual e meio. Com relação à taxa Selic, os analistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central acreditam em novos cortes até o fim do ano. No último boletim Focus, a previsão era que o índice terminaria 2024 em 9,63%. Neste cenário, o Banco Central sinaliza que o ciclo de queda vai se manter nas próximas reuniões, porém a taxa não tende a se reduzir como esperava o mercado até o início do ano. Para tirar mais dúvidas sobre a Selic, a gente recebe agora Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC Rio de Janeiro. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que a gente pode olhar para essa redução na queda, né? A gente vinha acompanhando quedas de 0,5%, agora 0,25%. Quais são os motivos? São mais internos ou externos? Boa noite a todos. Eu acredito que seja uma combinação de vários fatores, né? No fronte externo, nós temos a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados, que continuam atraindo recursos para lá e desestimulando que dólares venham para economias emergentes como a brasileira, colocando a segurança, ou seja, o baixo risco do Tesouro Americano. Muitos investidores preferem manter os seus recursos investidos nos Estados Unidos, quando as previsões eram de que, já ao fim do primeiro trimestre, a taxa de juros americanas, hoje ao redor de 5,5% ao ano, já tivesse começado a cair e, com isso, fizesse uma inversão dessas expectativas, fazendo com que o Brasil se tornasse mais atraente. No fronte interno, além da questão do equilíbrio fiscal, que já foi flexibilizada e trouxe bastante dúvida para o mercado financeiro de uma forma geral, é preciso levar em consideração que a decisão tomada hoje pelo Comitê de Política Monetária também já estava ciente das possíveis consequências das chuvas no Rio Grande do Sul, com relação a picos de inflação, a pontuais repasses de aumentos de preços, pela queda da produção industrial, pela paralisação da atividade econômica, pela quebra de determinados produtos que são muito relevantes na região sul, na contribuição do agronegócio, como, por exemplo, no arroz, no trigo, na soja, na pecuária, sobretudo na pecuária voltada bovina para corte, para exportação. Então, tudo isso tem impacto e, muito provavelmente, isso também afetou a decisão do Copom na data de hoje. Professor, quando o Banco Central emite aí a informação da taxa Selic, sempre deixa uma sinalização para o que vai acontecer a seguir.
Qual foi a mensagem que ficou dessa vez? Foi usado aí um tom mais cauteloso? Na verdade, não houve nenhuma sinalização. Então, isso foi uma quebra, digamos assim, do procedimento que o Banco Central vem utilizando. Em todas as últimas reuniões, mesmo antes da divulgação da ata, ele já sinalizava qual era a tendência. Por exemplo, na reunião que antecedeu a esta de hoje, eles já tinham indicado que a taxa deveria cair 0,5 ponto percentual. E no final houve essa mudança de decisão para que a taxa continuasse no seu ritmo de descenso, de queda, porém ela decresceu, diminuiu apenas 0,25 pontos percentuais. Então, nesse sentido, foi uma inovação. Também é preciso destacar que é a primeira vez nos últimos 11 anos em que o presidente do Banco Central vota de maneira divergente do diretor de política monetária do Banco Central. Portanto, nós temos aí um embate entre o presidente, que foi eleito pelo governo anterior, e o atual diretor de política monetária, que foi eleito pelo atual governo, pelo governo em curso, pelo governo Lula. Então, Renato, o que nós temos aqui é que o Gabriel Galípolo, ele está, de alguma forma, se contrapondo ao Roberto Campos Neto, e isso também sinaliza uma dicotomia dentro dos componentes do Copom. Então, é preciso observar que todos aqueles que foram indicados, todos os votantes, diretores que participam do Copom, eleitos no governo anterior, foram aqueles que votaram por uma queda de 0,25, portanto, foram 5 votos, e derrotaram os 4 votos que foram dados pelos diretores nomeados no governo atual, no governo Lula. Então, isso projeta um cenário de incerteza com relação às próximas reuniões. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço a todos.